Paz, povo abençoado, que alegria ter você aqui com a gente, mais um podcast da Invencível, um lugar de boas conversas, aprendizado teológico para desenvolvimento familiar, pessoal. Que bom que você está com a gente para mais uma vez aqui você crescer, aprender, porque estamos diante de uma figura única, grande pastor, grande professor, reverendo Alessandra Aguiar. Bem-vindo, pastor Aguiar. Obrigado, pastor Lediel. Que alegria poder ter esse momento de mesa, esse momento de comunhão, esse tempo de qualidade. E com certeza será um tempo precioso que poderá acrescentar muito àqueles que participarem conosco. Tenho certeza que sim. E o tema da nossa conversa hoje é o lançamento do livro do pastor Aguiar, O Privilégio do Anonimato. Olha só, privilégio do anonimato. O tema já é curioso, se você pensa que nesse mundo de holofote, o anonimato é algo ruim, né? O camarada já ataca assim no título, privilégio. Então vamos começar essa conversa, pastor Aguiar, nesse mundo de holofotes, de likes, de hipervisibilidade, todo mundo aí querendo milhões e milhões de seguidores. Como assim, o privilégio do anonimato? Então, na verdade, a gente já entende, né, que a cultura do reino de Deus, ele sempre será na contramão de tudo aquilo que o mundo propaga, né? E de fato nós vivemos nessa ditadura do reconhecimento, dos aplausos, né? Alguém disse uma certa vez que nós tivemos a Idade Média, só que nós estamos vivendo a Idade Mídia, né? E de fato, hoje os olhares, as intenções, as motivações passam, a definição que se tem de sucesso, seja ministerialmente, profissionalmente, passa por toda essa ampliação de aplausos, de reconhecimento. E esse livro vem para ressignificar, né, este lugar chamado anonimato e vem para ser um lento, um refrigério e uma direção também, uma direção para os nossos corações. Até porque essa cultura dos holofotes e dos likes pode confundir a proposta da vida de alguém, comprometer inclusive o chamado ministerial de alguém. Eu penso, pastor Ladiel, que grande parte das razões, das frustrações ministeriais, vocacionais, passa exatamente por esse entendimento equivocado. As pessoas se veem frustradas, desapontadas ao servirem, ao empenhar-se de maneira excelente, por sinal, mas não se veem reconhecidas, não chegam aos lugares, às posições de status, e de repente elas olham para si e percebem que não valeu a pena. Dediquei, trabalhei, mas não recebi o devido reconhecimento, logo não sou chamado, ou Deus está me punindo, né, ou não vale a pena. E esse combo gera uma frustração que é a causa de muitos homens, mulheres com talentos, com Hum. chamadas preciosos, mas que se perderam no coração, não discerniram o que a Bíblia fala sobre chamada, o próprio Deus, né, um Deus que trabalha na discrição, né? E quando você não percebe isso, então o seu coração fica vulnerável para se azedar na caminhada, e essa é a causa por que muitos estão desapontados e pararam mesmo, abandonaram. E às vezes esqueceram que no anonimato, se o camarada estiver no centro da vontade de Deus, é no anonimato que ele será uma chave útil na mão do Senhor. Eu li duas vezes já o teu livro, pastor Uau, Aguiar. que legal. Eu queria que você compartilhasse, você conta a história ali do pastor Charles Finney e do Nash, né? Isso. Conta pra gente. A primeira proposta, né, do livro é trabalhar que o anonimato não é algo exclusivo de alguns, né? Na verdade, no âmbito geral, o natural é o anonimato, né? Aqui nessa sala, todos os produtos que nós estamos usufruindo aqui, nós não sabemos os seus criadores. Sim. Então, o mundo é dos anonimatos, né? Então, não é algo exclusivo de alguns, né? Na verdade, a exceção são aqueles que serão elevados a alguns lugares. E no reino de Deus, da mesma maneira, existem poucos nomes que compõem a história da igreja,
que de fato deixaram grandes legados, né, de avivamentos, e o Charles Finney é exatamente uma dessas figuras americanas, só que raramente as pessoas sabem que um dos grandes sucessos, isso é uma confissão dele nos seus próprios, O próprio Finney. o próprio Finney, na sua biografia, autobiografia, que ele tinha esse intercessor, né? O Nash que ia, né, nessa cidade, antes de receber a campanha evangelística do Finney, ele ia, se trancava dentro de um quarto e ele orava durante dias até o Espírito Santo testemunhar no coração dele que o mundo espiritual estava aberto para receber aquela campanha. O Finney não se deslocava para lá enquanto o Nash não chegava e disse: o céu está liberado. Uau. Então, por detrás de um grande Finney tinha um anônimo Uhum. que a história desconhecia e o sucesso estava lá. E pegando esse gancho, a gente pode afirmar que por trás da história de qualquer pessoa que se destacou, dos homens e mulheres de Deus que se destacaram, sempre houveram anônimos. Podemos dizer a nossa própria história. Tá? A história de cada um de vocês. Na verdade, você que está aí nos ouvindo, não sei em que nível você chegou, quem sabe de sucesso, mas pode ter certeza, os anônimos fazem parte da sua história. E a gente precisa, talvez, você enfatiza muito isso, a questão do próprio contexto familiar. Tá? Geralmente é um pai e uma mãe que ninguém conhece, mas eles que estão ali nutrindo. Tá? Esse anonimato dentro da família que abençoa e beneficia a vida das pessoas. Ou, com certeza, essa realidade anônima, doméstica, que eu trabalho no texto, é, é de suma importância, porque senão se torna exatamente um ambiente de grandes feridas desnecessárias. Eu lembro de uma mãe que me procura para falar de uma frustração, uma mãe muito bem sucedida financeiramente e que investiu um grande patrimônio na formação da filha em medicina. E quando a filha teve a sua colação de grau, na semana seguinte, ela saiu de casa. E essa mãe carrega uma grande frustração e diz: pastor, eu investi, eu derramei um sacrifício financeiro do que eu não podia para formar minha filha, e agora eu não vou poder desfrutar dela dentro de casa. A ideia dela é o desapontamento do não reconhecimento, Hum. essa não gratidão. É como se ela dissesse assim: pastor, eu me senti invisível diante da minha filha. É como se tudo que eu fiz nada adiantou. Então, dentro de casa acontece exatamente isso. Às vezes esse pai e essa mãe vai empreender empenhos e sacrifícios em relação aos filhos que eles nunca saberão. Serão anônimos, invisíveis aos filhos. Quantas vezes nós não temos noção das noites que as nossas mães não dormiram para cuidar de nós, enfermos? A gente nunca saberá disso. Ali estava uma anônima, que estava nos abençoando, cuidando de nós. Então, o ambiente doméstico é um reino de anônimos, né? É um reino de anônimos. Se nós não entendermos isso, nós vamos ferir o coração e vamos querer vamos exigir esse reconhecimento todos os dias. Olha o que eu fiz, olha o que eu estou fazendo, você não me valoriza. Né? E isso aquieta o coração. Né? Ok, já que você entrou nesse assunto, ah, qual é o critério para a gente medir, então, o nível dos nossos esforços sem querer essa visibilidade? Porque a gente pensa assim, não, eu vou me esforçar para ser visível, Sim. vou me esforçar para ter os likes, para ter o seguidor, para ter os holofotes, para ter os aplausos. Então, quando isso não acontece, a pessoa, se colocou a expectativa, vai se frustrar. Sim. Qual deve ser o critério, então, de sucesso? Porque o sucesso não pode ser medido, então, pelos likes, pelos holofotes. Qual é o Uhum. critério? Então, nós trabalhamos o coração integral. Né? O coração integral é esse ingrediente que vai me tornar alguém frutífero, vivo, apesar das sombras. Por quê? O coração integral eu defino como uma consciência plena da nossa identidade, do nosso propósito e do nosso destino. Então, quando eu sei quem eu sou, por que eu estou aqui e para onde que eu estou indo, então ah, o medidor, o aferidor do meu sucesso não é o externo, é se de fato eu estou cumprindo a minha missão. Por exemplo, Noé, ao colocar a família dentro da arca, ele cumpriu o seu propósito.
porque Deus queria que aquela geração se salvasse. Havia uma intenção graciosa de Deus, mas na verdade, a grande missão de Noé era colocar sua família dentro da arca, porque dentro da sua família estava a semente da mulher, através da descendência de Sem. Então, quando Noé olha para a sua família, a minha missão é colocar a minha família, então os outros resultados não alcançados não apaga a consciência que a minha missão é essa daqui, então eu cumpri. Então, por exemplo, uma mãe, um pai, cuja missão é instruir o filho na missão do Senhor, e ele tem essa consciência, eu cumpri o meu papel, se essa criança, ao crescer, reconhecer ou não reconhecer, não é determinante. Uhum. Porque diante da minha prestação de contas, é como o pai do pródigo, ele não tem culpa quando o filho se afasta, porque ele sabe que tudo que ele deveria ter feito, ele fez. Então, o que salva o meu coração, quando eu não ouço os aplausos externos, é se eu cumprir a minha missão. Eu cumpri a minha missão, então isso basta para eu me sentir pleno, para eu me sentir satisfeito e contente. E quanta solução, resolução de conflitos, quanta crise seria superada se cada um de nós tivéssemos essa noção, né? Não esperar o reconhecimento do outro, fazer porque está de acordo com a minha missão, com o meu propósito, o que podemos dizer que passa pela nossa identidade. Com certeza. Então você vê, por exemplo, Cristo na cruz, ladeado de impostores e todos vociferando: tu não és o Cristo, tu és o impostor, tu não é o rei dos judeus. Mas Jesus, ele tinha acabado uma semana antes de ouvir a voz de dentro daquela nuvem no monte da transfiguração, dizendo: tu és o meu filho amado. Então, ele já tinha a sua identidade. As vozes contrárias externas não desfigurou a sua própria consciência de quem ele era. Ele sabia que na cruz ele estava cumprindo o seu propósito, porque ele estava doando a sua vida. Ele veio para doar a sua vida. Então ele cumpriu o seu propósito. Ele sabia para onde estava indo. João 3 vai dizer: eu vim do meu pai e voltarei para ele. Então Jesus sabia que ele era na cruz, que ele estava exatamente cumprindo o seu propósito, apesar da dor e de toda complexidade ali, e para onde ele estava indo. Pronto. Essas três certezas, independente se todos ao redor da cruz estavam equivocados sobre ele, não foi capaz de comprometer o seu coração. Ele estava muito bem resolvido. Se o anônimo carrega essas três certezas, se ele estiver, após um sermão, após uma liderança, após um desempenho no trabalho ou em casa, recebendo ou não uma gratificação, ele manterá o seu coração Sabe cumprir o seu fértil. propósito. Pronto, pronto. É isso aí. Tá aí uma chave de saúde emocional e espiritual, de identidade para o seu coração, para a sua vida, e que nós possamos, de fato, saber a nossa missão, cumprir a nossa missão, sem esperar nada em troca. Se vier é lucro, podemos dizer assim. Exatamente. Lá na conclusão a gente trabalha isso aí das bolachinhas, né? Eu me lembro dessa passagem. A gente percebe que no livro vários exemplos bíblicos são dados, mas você pega Matias, né? Um dos apóstolos, Matias, ele se torna então ali a base, né, das histórias que você vai contar. Ele é o principal. Matias é um anônimo, né? Durante boa parte aparece apenas num texto bíblico. Foi exatamente por isso então que você escolheu. Matias é essa figura, essa linha, né, que vai atravessar todo o material. E às vezes, assim, pastor Ladiel, quando a gente vai falar sobre anonimato, a gente pode correr o risco de trazer a ideia de anonimato, dizendo assim: olha, Deus vai te tirar do anonimato. Isso aqui é um tempo, isso aqui é uma fase, é uma estação. Só que a proposta do livro não é essa. Uhum. Alguns, ok, haverá pessoas, né? Haverão pessoas que serão sacadas do anonimato e Deus vai projetar, Ok. né? Mas existem pessoas que a vida inteira ela vai servir no anonimato. E Matias é essa figura que passa dentro dos evangelhos, servindo, acompanhando o ministério de Jesus de uma maneira direta, objetiva, assídua, e o senhor é sabedor que a agenda de Jesus era uma agenda pesada, Uhum. né? Então ele
ele está assiduamente no ministério de Jesus e o nome dele não aparece. Aí alguém diz assim: não, mas fique firme, Matias, uma hora Deus vai te honrar. Aí ele é inserido no colegiado apostólico. Dos 12, Pronto, aí você diz: ocupa o lugar de Judas. pronto, agora Deus vai te honrar, Matias. Não, ele não reaparece mais no Novo Testamento. Porque é aqui que nós precisamos entender que Deus não precisa nos tirar do anonimato para nos honrar. Há pessoas que, de fato, um Deus deu um Senhor deu outro Deus deu 2 talentos, outro deu 5. Então, existe abrangências diversas de ministérios, né? Aqueles que vão ficar apenas com 2. Existem pessoas que vão passar a vida inteira que nunca vai escrever um livro, que nunca vai ministrar numa convenção, que nunca vai estar em evidência numa lista de agradecimento de uma empresa, vai ser eleito ali o melhor, mas desenvolveu um grandioso trabalho. Ele vai morrer no anonimato, porém, com um coração pleno, com um coração contente. E aqui está Matias, essa figura que ele chega no lugar de honra, porque faz parte do colegiado, mas continua no anonimato. E Uhum. no dia da eternidade, lá na prestação de contas, no galardão, nós saberemos, sim, a grandeza que este anônimo cumpriu o seu ministério. Então, Matias é essa figura que me encantou há uns 12 anos atrás. Foi a primeira vez que eu ministrei sobre Matias. E foi algo assim que mexeu muito no meu coração, o impacto em que os líderes vinham até mim falar sobre essa história que eles nunca tinham ouvido. Até porque é pouco pregado também Isso, sobre Matias. Como eu falei, exatamente. ele aparece apenas ali no texto Isso, onde tem que eleger o substituto isso, de Judas, isso. ah, que os critérios, né, apresentados por Pedro é que esteja desde o início do ministério de Jesus, seja desde o batismo de Jesus. Então quer dizer que ele estava sempre Uhum. presente, mas depois não aparece. Uhum. Agora, deixa eu puxar uma polêmicazinha, porque nesse mundo gospel, a gente de vez em quando ouve uns pregadores dizendo que Matias foi um erro, né? Não sei se você já ouviu. Não, porque Paulo já estava preparado, mas eles foram ali muito impulsivos e botaram Matias antes. Mas quando a gente vai para a palavra, a gente vê a direção de Deus, o Espírito Santo Sim. conduzindo a escolha de Matias. Claro, o próprio texto vai dizer que eles vão orar. E na oração, Deus, eles dirão assim: Deus, tu és sabedor dos corações. Então eles dependem de Deus para acessar os corações. Haviam 2 nomes. Então é como se o outro não estivesse pronto internamente para aquele lugar. Embora que eles haviam utilizado ali a questão da sorte, né, que era muito comum na antiga aliança, né, o Espírito ainda não havia descido, Uhum. né, então eles vão utilizar um recurso legal da antiga aliança, mas debaixo de oração. Eu não acredito, pastor Lediel, que, que Deus tinha um lugar para Paulo e alguém atravessou no meio e tirou Paulo deste lugar. É um Deus muito pequeno que não consegue colocar os seus ungidos no lugar em que ele quer, porque homens atravessam no meio. Então não faz sentido, Não né? faz Não faz sentido. sentido. E algo bem interessante que você colocou no final, e eu só tive essa percepção no teu livro. Eu não tinha lido já algumas vezes lá em Apocalipse, quando fala dos 12 apóstolos, né? É claro, Judas não estará presente, mas o nome de Matias estará em evidência, claro. E aí que é a grande sacada, né? O travesseiro dos anônimos, né? Que é um dos É, capítulos. O que que nutre a mente desse anônimo? Ao olhar para Matias, é sabermos que Matias não teve a sua evidência aqui na terra durante o seu ministério, mas por toda a eternidade, quando nós chegarmos lá, os fundamentos da Nova Jerusalém, o nome de Matias está lá. Então, o que nós desempenhamos sobre família, o que nós desempenhamos sobre trabalho, o que nós desempenhamos sobre vocação, chamado ministério, não tem a ver com a calçada da fama aqui entre os homens, mas com aquilo que está sendo escrito na eternidade. tem uma frase do seu livro que eu até separei aqui: muitos viverão longe dos palcos, mas alcançarão o pódio da vitória pessoal ao cumprir o seu propósito. Eu pergunto, podemos dizer que o oposto é tão verdadeiro quanto? Ou seja, muitos estarão em evidência, terão holofotes e palcos, mas estarão longe do seu propósito? Meu Deus,
Eu penso que você tem um retrato de Faraó e José. Faraó estava no trono, mas a autoridade estava com José. Você tem um exemplo de Saul, que estava no trono com a coroa na cabeça, mas a autoridade estava com Davi. Uhum. Muitas pessoas, porque assim, o que eu vou falar é um pouco forte, né? Na tentação de Jesus no deserto, Satanás levou Jesus a um alto monte. Então existem pessoas que estão no alto, mas não foi Jesus que levou, não é Deus que levou. Então, olha o que o texto diz: eu lhe dou todas as glórias do mundo. Então, Satanás dá e percebe que Jesus não repreendeu Satanás, porque de fato ele dá. Então, ele dá fama, ele dá likes, ele dá visualização, ele dá fama, mas se você chegar nos bastidores do coração, você percebe que essa pessoa já está prostrada numa Uhum. iniquidade, né? Então, de fato, existem pessoas que estão lá, porém não foi Deus que colocou, e este nome assoprado entre os homens não significa que é Deus que está validando isso. Então, o critério precisa ser muito outro, É, não apenas os sons dos pelo reconhecimentos, né? contrário, às vezes, e muitas vezes, é o próprio diabo que tem colocado isso para distrair, sim, a pessoa dos propósitos de Deus. Porque de fato é um lugar escorregadio, né? O pastor Newton ele fala, né, que é, as posições mais elevadas do ministério é uma escada sem corrimão, né? Então é um lugar escorregadio, né? Então às vezes Satanás coloca lá porque é ali que ele corrompe o coração, né? Que ele distorce, né, o propósito da identidade. Falamos nessa questão do anonimato, e você mencionou, né, desse privilégio, mas também falou da identidade, do fazer sabendo do propósito. E algo que você posiciona no livro de uma maneira muito interessante também é que quando Jesus ele conta em parábolas sobre os servos, né, o Senhor nunca está presente. Ou seja, o senhor não vai ficar fiscalizando para ficar, não, esse fez aquilo certinho, mas quando ele chega, né, então é feito ali e manifesta a justiça, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Quando é, você tem vários aferidores, né, para conferir quando que o meu coração está com uma motivação equivocada, quando eu faço as coisas para me aparecer. É exatamente na ausência dos meus superiores. Quando esse colaborador está longe do seu patrão, quando esse filho está longe dos seus pais, quando este obreiro, esse vocacional está longe dos seus líderes, quando os nossos superiores estão ausentes, mas o meu coração está ativo, está servindo, eu estou demonstrando as minhas ações, as minhas entregas, não é para receber após porque os meus superiores não estão aqui, mas é pela minha consciência de propósito. Eu vou servir porque esse é o meu chamado. Uhum. Então, você percebe que Jesus, quando ele vai enviar os seus discípulos, né, ele se ausenta dos discípulos, porque os discípulos eles precisavam entender que eles deveriam fluir distante do seu superior. Servos que só funcionam quando seus senhores estão, já denuncia que os seus corações estão comprometidos com motivações equivocadas. E daí a gente percebe, vamos aqui falar diretamente com o público cristão, alguns obreiros, alguns até ambicionam ser obreiros, ou enfim, qualquer área. Você que é cristão, muitas vezes repete uma frase muito falada no mundo: quem não é visto não é lembrado. E você, ali no livro, você faz um paralelo com a soberania de Deus. Pode um crente faltar a sua vida numa frase como essa? Então, eu fico imaginando, falei no livro, né, sobre Davi, né? Porque ninguém estava vendo Davi. Quando Davi ele mata o urso, quando ele mata o leão, ele estava longe dos olhares, dos holofotes. Saul nunca imaginava. O próprio texto bíblico, em nenhum momento o texto vai narrar em tempo real aquele acontecimento. Estava na gaveta da história de Davi, né? Então, ele não, ele estava longe de todos os olhares, inclusive da sua própria família, mas tinha um olhar
que eu percebi o tempo todo. Então, você não precisa. Para uma promessa se cumprir, pastor Lediel, nós precisamos de duas coisas. Nós precisamos de fé, porque você precisa crer na sua promessa e você precisa de obediência. Se você crê no que Deus te disse, e se você está no lugar da obediência, não importa onde que você está. Você pode ser um Saulo que está deslocado em uma geografia muito longe. Deus vai gritar no coração de Barnabé: vá e busca-o para mim, para a minha obra. Porque a soberania de Deus, os olhos de Deus estão em todo lugar. Então, eu penso assim: quem não é visto não é lembrado. Não. Quem anda com Deus jamais será esquecido diante dos seus olhos. Então, o segredo é andar com Deus. Se Deus lembra de você, não depende de lembrança de homem nenhum. E Jesus fala exatamente sobre isso. Eu falo sobre a audiência de um, né? Entra para o seu quarto e o teu Deus te vê em secreto. É como se Deus, eu não preciso que você esteja no palco. Claro que isso não significa uma negligência relacional. Sim, Isso não significa uma negligência de conexão. Isso faz parte da vida. Mas eu não preciso ficar arrombando portas, né? sim. Olha eu aqui, olha eu estou O, aqui. o Deus que entrou no palácio de Faraó dando sonhos que o incomodaram, tá? É o Deus que continua agindo para mover e fazer a sua vontade acontecer. A própria questão de Mardoqueu, né? As crônicas, Deus tira o sono do rei para ler uma crônica de um ato de bondade há muito tempo feito. Então, é essa soberania. Bem no tempo que o Amã estava querendo caçar a cabeça de Que Mardoqueu. coincidência é essa, né? Que coincidência é essa? Então, grande parte das nossas ansiedades é que eu falo para os vocacionados que têm sonhos assim, preciosos, né? De crescer no reino, de desenvolver a sua vocação. E às vezes você olha para a sua volta e você fala, parece que nunca eu serei notado. Se você carrega uma promessa, se você carrega essa convicção, esteja no lugar de obediência, que no tempo exato, Deus soberano pode tirar o sono do seu superior, daqueles que têm influência e autoridade sobre você. Deus pode dar um sonho, Deus pode usar alguém para citar o seu nome na hora da decisão sobre a mesa. Você não precisa se entregar à ansiedade. Descansa na soberania de Deus. Uma expressão que vai ser usada muito no livro é manter esse coração espontâneo, Uau, né? eu amo. Esse coração espontâneo, ou seja, porque eu sei quem eu sou, então eu faço. Se vai ter aplauso, se não, se alguém vai ver, se não vai ver. Como manter esse coração espontâneo? Além das linhas da obrigação, foi um capítulo que Deus assim trabalhou muito em mim, porque quando você faz apenas o que lhe é mandado, em certo sentido você tem direito de exigência, de premiação. Olha, eu fiz o que você me mandou. Por que, que você não vai me retornar assim? Agora, quando você vai além da obrigação, você não tem direito de exigência. Eu não mandei você fazer, então o que, que você fez? Então, quando você vai além da obrigação, você está dizendo ao seu coração: você perde o direito de exigir qualquer reconhecimento e aplauso. E é nessa geografia da espontaneidade que seus pés irá pisar que você ganha autoridade para viver. Então Jesus ganhou autoridade para tomar a sua vida de volta porque ele a deu sem ninguém pedir. Então, quando você serve espontaneamente, você tem autoridade para viver. Você tem autoridade para desfrutar e servir em amor. É só além dessas linhas da obrigação que o seu coração está livre. Você desarma o seu inimigo. Se ele te mandar caminhar uma milha, vá duas. Porque é aqui que você vai desarmar o seu inimigo e proteger o seu próprio coração. Então, eu gosto de dar um exemplo pessoal, a questão do dízimo, né? Que nós temos as 4 linhas da obrigação, que é o dízimo, a 10ª parte. Se você fica só na 10ª parte, fica aquela coisa meio que
obrigatória. Agora, você imagina se você decide ir além dessas quatro linhas. Eu vou dar 11%, vou dar 10% e meio, vou dar 12%. Você está dizendo ao seu coração, eu estou fazendo isso não é porque eu sou obrigado, é porque eu amo. Eu estou movido em amor, eu estou movido em generosidade. Então, são sinais que você dá para proteger o seu próprio coração. Porque, às vezes, você está fazendo algo que lhe pediu pelo tem. Ah, eu tenho que fazer. Ah, eu sou obrigado. Eu falei, então eu vou fazer porque eu sou obediente. Ok, mas é o nível que Jesus vai dizer de inúteis. E, Aqueles que fizerem apenas o que é mandado são servos inúteis. Então, quando você avança as linhas da obrigação, você protege o seu coração dessa exigência de aplausos e você nutre o seu coração daquilo que é mais sublime no reino de Deus, que é o amor, que não busca o seu próprio próprio interesse, interesse. conforme Paulo Agora você imagina, né? Você imagina isso dentro de casa, né? A mãe que fala para o filho, eu ia puxar isso mesmo, para dentro do lar. então assim, olha, meu filho, lava aquelas vasilhas, por favor. Aí o filho, a filha vai lá, lava as vasilhas, guarda as vasilhas, vai em casa e rumo o guarda. Você imagina a autoridade que ele vai ganhando em amor, dizendo: mãe, eu não estou fazendo isso porque você me pediu apenas, mas porque eu amo fazer. Essa é a minha missão, essa também é a minha casa. Você imagina um funcionário, um colaborador fazendo isso. Não, eu não sou pago para fazer isso. Isso eu não recebo para isso. Agora você imagina esse colaborador chega adiantado do que lhe é pedido e ele excede no seu empenho, nos seus afazeres, chega para o seu patrão e diz: olha, eu poderia servir um pouco mais nessa área. Ele está descobrindo o seu coração para esse patrão que ele não está ali por obrigação e nem pelo tamanho do seu salário. Então, em tempo oportuno, esse colaborador poderá ser uma peça-chave Uhum. para ampliar a relevância dessa empresa. E ir além da obrigação é algo fantástico. Mostra onde está o coração, né? E dentro da família, no casamento, o nível de expressão de amor, quando rompe, né? Esse básico é algo extraordinário. Você tem um Noé que vai edificar um altar pós-dilúvio. Você tem o Neemias que vai edificar as muralhas, os muros de Jerusalém. Uhum. Você tem eh, Davi, que vai matar Golias, enfrentar Golias, e você tem a Maria, que vai derramar aquele unguento aos pés de Jesus. Todos esses personagens têm algo em comum. Nenhum deles Deus mandou fazer o que fizeram. Noé, Deus não mandou ele levantar o altar. Neemias, Deus não mandou ele restaurar os muros. Deus não mandou Davi enfrentar Golias. E a Maria, Jesus não mandou ela quebrar aquele unguento. Foi o poder da espontaneidade. E todos esses homens, essas mulheres, essas pessoas que avançaram as quatro linhas da obrigação, deixaram marcas na história. Então, ir além da obrigação é só quem não quer aparecer, mas é alguém que diz assim: esse é o meu chamado, essa é a minha identidade. Eu vou servir porque a minha identidade é de servo. O meu propósito é deixar digitais de amor aonde que eu estiver. Então eu farei isso, mesmo que eles não me peçam. E se me pedir, eu sempre vou adiante. Eu sempre ensino o Alejandro e a Alessi quando a gente recebe um motoboy lá em casa por alguma comida, sempre deixa um pila, dois pila, cinco pila a mais do que é o preço. Você vai comprar alguma coisa na loja, deixa lá R$ 1 a mais. Sempre lá em casa a gente cria essa cultura. Deixa algo a mais para você sinalizar. Eu não estou sendo movido pela obrigação, mas pelo amor. Que é o que Matias carrega. Ele Uhum. não estava na lista dos 12, porque se está na lista é obrigado, macho. Jesus te chamou, então vá. Não, eu não estou na lista, mas espontaneamente eu vou segui-lo assiduamente durante o seu ministério. Isso me dá autoridade. Agora, o quanto isso que a gente está falando, né, muda o mundo. Se as pessoas tivessem essa noção e o cristão Uau. vivesse sobre essa perspectiva, nós teríamos uma igreja muito mais relevante, né? Por isso é preciso essa renovação de mente. Mas falando então de como isso pode impactar e transformar o mundo, nós também sabemos que é uma guerra espiritual, para que isso não seja compreendido. O nosso adversário, ele luta, creio, ferozmente para que as pessoas estejam distraídas com outras coisas
Comprometa a sua identidade, a sua espontaneidade, a sua generosidade, o ir além e assim viver uma vida medíocre, ilimitada. O Paul Tripp, ele trabalha no seu livro Em Busca de Algo Maior, dizendo que a grande pressão do mundo espiritual para conosco é fazer com que nós venhamos viver a nossa vida do tamanho da nossa vida. Então, você imagina que é intenção de Satanás que você reduza a sua vida à sua vida. E se você reduzir a sua vida à sua vida, você vai andar sempre dentro das quatro linhas da obrigação, porque essa é a sua vida. Mas se você quiser, e é algo que o senhor fala muito nas suas ministrações, se você quiser semear algo de caráter eterno, então você precisa avançar nessas expectativas esperadas. Então eu não preciso esperar o aniversário do meu cônjuge, eu não preciso esperar o aniversário do meu filho para eu presenteá-los, do meu líder para eu presenteá-lo. Faça isso fora de época, porque Uhum. isso demonstra que o seu coração está movido exatamente pela espontaneidade do amor. É forte tudo isso, né? Caminhando para uma reta final, a historinha da bolacha lá. Conta pra gente. Você deixou todo mundo na expectativa aí. A bolachinha é exatamente para concluir a ideia do livro, que não é uma promessa que Deus vai tirar todos os anônimos dessas sombras, né? Mas o que vai me manter servindo, sendo relevante, sendo produtivo e frutífero neste lugar? Claro que Deus sabe da nossa estrutura emocional. Deus sabe que nós somos seres que palavras de afirmação é importante para a nossa estrutura emocional. E então eu lembro de uma história que ainda hoje acontece lá em casa. Eu tenho um casal de filhos, nesse exato momento um tem 15 e outro tem 12, o Alejandro e a Alessa. Quando eles eram menores, isso acontecia com mais frequência. Chegava em casa perto do almoço, eles estudavam à tarde, chegava de perto das 11 horas, o Alejandro chegava e dizia: Mãe, eu tô morrendo de fome. E aí minha esposa: Calma, espera, o almoço já está saindo. E aí ele saía e trazia a leite, formação de quadrilha, né? Aí chegavam os dois e dizia: Mãe, nós estamos morrendo de fome, foi naquele drama. Aí a minha esposa pegava uma bolacha e disse: come essa bolacha. E eles saíram todo contentes. Passava 5 minutos depois, eles voltavam: Mãe, quero Hum. mais bolacha. Aí eu: opa, calma, o almoço está chegando. Se vocês encherem de bolacha, vocês não vão almoçar. Então, eu sugiro no livro que Deus, conhecendo da nossa necessidade emocional, né? Deus sempre vai usar alguém para nos dar uma bolachinha. Então, depois de um sermão, alguém vai dizer: Pastor, era tudo que eu precisava ouvir, eu ouvi nesse sermão. Foi uma resposta, orou por mim, Jesus curou. É um funcionário que recebe do seu patrão uma palavra de elogio, é a família que recebe no dia de aniversário, levanta dados, informações relevantes sobre o aniversariante, que, gente, eu não imaginava que o meu pai pensava isso sobre mim. Tudo isso são bolachas para afagar o nosso coração, mas não é a refeição principal. O nosso problema é quando nós focamos a nossa vida nas bolachinhas. Então, todas as vezes que eu tenho um ato de bondade, alguém precisa me abraçar, alguém precisa me premiar, e quando isso não acontece, eu fico em crise, dizendo: gente, será que eu fui bom? Será que é isso mesmo? Quando eu fico nessa crise e eu fico buscando bolacha, aí eu vou parafrasear o que Jesus disse aos fariseus, né? Se vocês receberem os aplausos dos homens, é tudo que vocês terão. Então, é tudo o que essa pessoa terá, essas bolachinhas. Mas Jesus vai dizer: o vosso galardão está comigo, ou Uhum. seja, o almoço está comigo. Então, Vai quando chegar. vai chegar, guarda as bolachinhas, come quando vier, porque o almoço, a refeição principal, o nosso galardão vai chegar. É isso que deve alimentar. Haverá anônimos que vai sair dessa sombra e vai para tamares maiores e mais amplos. Uau! Louva a Deus! É uma bolacha muito maior. Outros permanecerão dentro desses ciclos pequenos, mas sempre vai ter alguém ali, nem que seja a esposa, nem que seja a mãe que chega para o filho e diz: meu filho, você é uma benção. Pronto, já é uma bolachinha. Mas Deus nunca vai nos deixar morrer de fome. Sempre Deus vai nos dar uma bolachinha. Jesus vai dizer: olha, grande é a fé desse centurião. Eu não vi nenhuma fé em todo Israel. Jesus elogiando: ó Pedro,
Quem te revelou foi o meu espírito, foi carne e sangue. Jesus dá palavra de afirmação, porque isso é importante, só que não é a minha motivação para mover os meus atos de bondade. Então, enquanto o almoço não chega, contenta com as bolachinhas. Mas não busca, espere É, chegar. é forte, né? E uma ilustração excelente, acho, para nos fazer compreender melhor aonde deve estar a nossa maior expectativa, né? É naquilo que Deus tem para nós, que Deus pensa de nós. Ah, vamos caminhando para a reta final e antes de ouvirmos as considerações finais do pastor Alessandro, eu quero incentivar você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aí no canal da Invencível. Se ainda não conhece a plataforma, por favor, entra lá, conheça, até porque nós estamos diante aqui de um dos maiores professores da escola. Acho que é o que mais gravou curso aqui, né, Rogério? O Rogério está me confirmando, que é o professor de teologia sistemática, né? E eu sempre digo assim, ó, quem está acostumado com a teologia sistemática padrão, às vezes você lê teologia sistemática, livros de teologia sistemática, você fica muito frio, é muito técnico. Agora, quando você ouve as aulas de teologia sistemática do pastor Aguiar, é diferente, porque você vai ter um conteúdo profundo, mas o coração aí é incendiado, uma paixão ainda mais pelo Senhor. Parabéns pelas aulas de teologia sistemática, são vários assuntos ali importantes para nós. Ah, pastor Aguiar, suas considerações finais. Primeiro, pastor Lediel, Rogério, a toda a equipe aí da Invencível, parabéns pelo grandioso trabalho, relevante trabalho. A Invencível veio para fazer uma grande diferença na vida cristã, com conhecimento, com saberes, com pessoas que têm contribuído com grande relevância. Eu agradeço por essa oportunidade, por esse espaço em estar apresentando o privilégio do anonimato quando a invisibilidade não nasce. Esse livro vem com essa proposta, pelo menos com dois objetivos. Primeiro, curar corações que estão feridos por frustração, desapontamento. Homens e mulheres que serviram, homens e mulheres que se doaram, mas se perdeu em algum momento nas suas expectativas e por causa desse não reconhecimento, eles interpretaram que estão sendo punidos por Deus ou que os seus inimigos prevaleceram. Esse livro vem dizer: não é assim. As coisas não são como aparentam ser. Então, esse livro vem sarar corações. E, em contrapartida, esse livro vem para blindar os novos que estão chegando agora no ministério, na família, no meio, no ambiente de trabalho, proteger o coração para que você possa prevenir, né, possa evitar esses desapontamentos e que o seu coração integral, essa consciência plena de quem você é, do seu propósito, do seu destino, te mova a frutificar, florescer, longe dos palcos. E se Deus te colocar no palco por tempos determinados, se você foi fiel no anonimato, você será fiel lá no mundo que Deus vai te colocar. E aqueles que nunca irão pisar nos palcos, você terá o mesmo valor, galardão diante de Deus naquele dia, quando ele vir. Forte. Obrigado, pastor Aguiar, obrigado pela sua presença e obrigado para você que esteve com a gente aí nesses minutos, sendo edificado, abençoado. Eu quero finalizar com a última frase desse livro, né, que diz assim: coragem, ânimo, você ainda não chegou em casa. E finaliza com aquela história, né, do missionário que ainda não tinha chegado em casa, estava frustrado porque não teve conhecimento. A esposa disse: não chegou em casa, foi o que Deus me diz, né? Mas essa última frase que você colocou aqui é muito importante. Quem precisa ver você está vendo. Está vendo? Quem precisa te ver está vendo, sabe o teu esforço, não importa se você é mais um dos anônimos desse mundão. Diante dos olhos de Deus, você não passará. E no tempo certo, como foi bem ilustrado aqui, o almoço chegará, a recompensa virá. Que Deus te abençoe e que de fato todo esse conteúdo aqui possa ter abençoado o seu coração e isso reverberar na sua vida, nas suas escolhas, para que você frutifique em prol do reino de Deus. Até a próxima, que o Senhor te abençoe.